Pode ser Jesus, meus irmãos? Glória a Deus. Você que pode, abra sua Bíblia comigo, em Lucas, no capítulo número 10, a partir do versículo de número 25. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo de número 25. Amém, meus irmãos? Você conhece essa palavra? Parábola do samaritano. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim o versículo de número 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, em algumas tradições vai falar 2 denários, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém, meus irmãos? Esse texto é um texto que eu já tive a oportunidade de ministrar antes. É um texto que tem sido base para a nossa célula, Herdeiros, né, Chitão? Chitão, vaso lá, Fabão. A gente, toda sexta-feira, a gente tem, vou aproveitar para fazer o merchan, pastor. Toda sexta-feira a gente tem uma célula de jovens aqui na igreja, às 19h30. Então, você jovem, nos procure ao final do culto, se você tem o interesse de estar junto com a gente, está andando em comunhão. Toda sexta-feira, às 19h30, você é o nosso convidado. A gente tem experimentado momentos gloriosos da presença do Senhor, coisas grandes. Amém. E não só isso, né, meus irmãos? A gente tem células também, entre elas tem dos jovens, adolescentes, tem a escola bíblica no domingo de manhã, a gente tem o culto de sábado à noite de jovens, a gente tem várias atividades aqui na igreja, então você precisa se interar com a gente. A igreja precisa estar junta, os membros precisam estar juntos ao corpo, a gente precisa estar junto. Então faça tempo, venha com a gente, tem o culto de quarta-feira, e no decorrer da semana a gente tem várias atividades para você se inteirar com a gente. Mas esse texto, como eu disse, é um texto que tem sido uma base, Deus deu essa direção ao Luiz Felipe, e a gente entendeu que a nossa célula é uma estalagem, onde as pessoas vêm para ficar esperando e se recuperar se for preciso, mas esperando o Senhor Jesus voltar. E eu creio que o Senhor tem algumas coisas para falar com a gente também nesse texto hoje. A gente está lendo, meus irmãos, uma passagem onde um doutor da lei está querendo experimentar o Senhor Jesus. Ele fala a Jesus, faz uma pergunta a Jesus, tentando Jesus para que Jesus de alguma forma fosse induzido a falar alguma coisa que, ao entendimento do doutor da lei, fosse errada, fosse algum pretexto para que ele pudesse fazer alguma coisa com Jesus. O que aconteceu logo mais adiante na palavra, a gente sabe disso. E esse homem era um doutor da lei. Ele sabia a resposta. Tanto é que o Senhor Jesus vai cutucar ele dessa forma. E ele pergunta a Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Se a gente for olhar num contexto onde a gente não compreendesse que ele estava sendo tentado, que Jesus estava sendo tentado, era uma boa pergunta. Era uma pergunta plausível. Uma pergunta para os nossos dias. O que a gente precisa fazer para herdar a vida eterna? É
uma pergunta que a gente precisa fazer. Só que, quando esse homem está falando isso para Jesus, Jesus fala, ué, mas você não é doutor da lei? Me diz o que a lei fala sobre isso. Olha só no versículo 26. E ele diz, que está escrito na lei? Como leis? Jesus está falando, como você entende o que está sendo escrito? Que você lê o que a lei diz, mas como você compreende o que está escrito? E ele vai e responde. E respondendo ele, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele respondeu o que a lei dizia. Ele sabia corretamente o que a lei dizia. E algo me chama a atenção, porque se a gente for olhar lá no Decálogo, lá em Êxodo 20, a gente vai ver os mandamentos, os 10 mandamentos escritos. Mas em momento algum a Bíblia vai deixar explícito amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo, junto. A gente sabe que ali no Decálogo tem coisas referentes ao nosso relacionamento com Deus, referente ao meu relacionamento com o meu próximo. A gente consegue entender isso. Mas em momento algum a Bíblia fala isso junto. Se a gente for olhar no contexto, aliás, a Bíblia não, o Antigo Testamento, porque Jesus falou isso no Novo Testamento. Quando a gente vai olhar no Antigo Testamento, o Senhor fala em Levítico 19, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele fala em Deuteronômio 6, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e todas as suas forças. Mas junto ele não fala. Jesus vai falar isso em Mateus 22, e disse que desses 2 mandamentos dependia toda a lei e os profetas. Então alguma coisa me chama muita atenção aqui, porque esse homem, doutor da lei, ele sabia o que estava escrito, mas ele também tinha a interpretação correta daquilo que estava escrito. E é muito importante a gente saber o que está escrito e também ter interpretação correta daquilo que está escrito. Vou te dar um exemplo. Se a gente for lá em Mateus 7,7, a Bíblia vai falar, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Se a gente for só ver o que está escrito, mas trazer uma interpretação ao meu bel prazer, que se abrem as portas do palácio para que eu possa morar, porque batei e abrir-se-vos-á. Mas não é assim, a gente tem que entender o que está escrito, saber o que está escrito, mas ter a compreensão daquilo que está escrito. E quando a gente olha o contexto de Mateus 7, Jesus está no Sermão do Monte e ele fala coisas concernentes à necessidade básica do ser humano e coisas concernentes ao reino de Deus. Então, quando eu peço a Deus coisas concernentes ao reino dele, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede coisa concernente ao reino de Deus, recebe coisa concernente ao reino de Deus. Essa é uma verdade. Então esse homem aqui, esse doutor da lei, ele sabia o que estava escrito, e ele sabia a interpretação correta do que estava escrito. Mas tinha um problema. Ele não estava colocando em prática aquilo que estava escrito. Esse homem, ele fala no versículo de número 29, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Esse homem achava que ele estava meio certo. Ele achava que ele estava cumprindo uma parte da ordenança. Ele achava que estava amando a Deus acima de todas as coisas. Mas ele sabia, aqui fica nítido, porque ele queria se justificar, porque ele não estava amando o próximo, porque ele não conhecia quem era o próximo. A gente sabe que isso é completamente uma conversa fiada. Mas ele tinha a compreensão correta, sabia o que estava escrito, mas não estava colocando em prática. Ele sabia que ele precisava amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Mas ele achava que estava cumprindo só parte disso e negligenciando a outra parte. Só que quando a gente vai olhar, amar a Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com a minha alma e de todo o meu entendimento, isso é muito mais profundo do que só falar. Olha só, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração fala de motivação. Então eu preciso amar ao meu Deus com todas as minhas
motivações. Amar ao meu Deus de todo o meu coração é aquilo que me faz movimentar, tem que ser impulsionado pelo meu Senhor e para agradar ao meu Senhor. Amar a Deus de todo o meu coração. Amar a Deus de toda a minha alma. No mais profundo do meu ser, eu amo o meu Deus. No íntimo do meu ser, eu amo o meu Deus. Com todas as minhas forças. E aí existem dois extremos. Porque com todas as minhas forças, hoje de manhã eu acordei me sentindo Hulk espiritual. Estou forte. Amo ao Senhor com todas as suas forças. Mas hoje de manhã eu acordei mal. Estou quase sem força. Ama ao Senhor com o restante da força que você tem. Porque é com toda a tua força que você tem que amar o teu Senhor. E amar ao Senhor com todo o seu entendimento. Com toda a sua compreensão. Sabendo o porquê você ama o seu Senhor. E aí a gente precisa recorrer lá a Romanos 12. Eu falei aqui umas 2 ou 3 quartas-feiras para trás. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Culto com entendimento. Compreendendo o porquê eu estou cultuando. E o culto racional que eu presto a Deus é compreendendo que eu fui alvo da compaixão de Deus e por isso eu me submeto a viver a vontade de Deus voluntariamente. Por espontânea vontade, porque eu compreendi que eu fui alvo da compaixão de Deus. E sendo alvo da compaixão de Deus, eu vivo de modo a mostrar para as pessoas que eu sou alvo da compaixão de Deus. Mas isso é enquanto eu estiver vivo, é em santidade e é fazendo aquilo que agrada a Deus e não aos homens. Esse é o meu culto racional, o meu culto com o entendimento daquilo que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. E o meu culto racional não é somente culto congregacional. É 24 horas do meu dia prestando um culto agradável ao meu Senhor, entendendo o porquê eu estou prestando esse culto a Ele. Então não é fácil. E amar ao teu próximo como a ti mesmo, que também não é fácil. E aqui também podem ter extremos. Porque existem pessoas, meus irmãos, que amam mais o próximo que a si mesmos. A irmã gargalhou ali, você viu? Mas é uma verdade. Algumas pessoas entendem, aquele fulano é o meu alvo. Eu preciso agradá-lo, preciso fazer algo que vá de encontro com aquilo que ele necessita. E o cara está penando na vida dele. E ao contrário também é verdade. Às vezes as pessoas querem tudo para si, como já foi falado aqui, e nada para o meu próximo. Mas quando a Bíblia fala de amar ao meu próximo como a mim mesmo, é da mesma forma que eu quero ser abençoado, eu quero que o meu irmão também seja abençoado. Da mesma forma que eu tenho um carro bom, meu irmão também precisa ter um carro bom, porque é isso que eu desejo para ele. Da mesma forma que eu não quero que ninguém vire escravo de ninguém, no sentido de bajular as pessoas, é o que eu também quero para o meu irmão, que ele não faça isso. Amar ao meu próximo como a mim mesmo, fazendo aquilo que eu acho bom, e o meu irmão também precisa fazer isso. Principalmente no relacionamento com Deus. Então a gente começa a ver que a pergunta daquele homem parecia até algo no sentido de ser justificado por obras. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Eu fazer? Só que quando a gente começa a ver que isso aqui é a base da lei e dos profetas. Então se ele estava descumprindo isso aqui, automaticamente ele também não estava honrando ao Senhor. Porque não é a gente que vai até o Senhor, é Ele quem nos chama, é Ele que nos santifica, é Ele que nos justifica, tudo sobre Ele, é Ele que fala, vinde a mim, como já foi falado aqui, é Ele que bate a porta, é Ele que deu a promessa a Abraão. Foi Abraão que foi atrás de Deus, perguntando para onde ele iria? Não, foi Deus. Deus foi até Abraão e falou assim, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma bênção, uma grande nação. É o Senhor que vai de encontro a nós. Não podemos nos auto-justificar, como esse homem queria fazer. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, no versículo 29,
disse a Jesus: quem é o meu próximo? E às vezes a gente está como esse homem, querendo se auto-justificar, querendo fazer com que Deus olhe para nós e sinta pena da gente. Mas não é isso que a palavra nos ensina. A Bíblia vai falar, tanto lá em Gênesis quanto em Romanos, quando fala a passagem de Abraão, que Abraão acreditou em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão não recebeu justiça própria. Alguém superior a ele fala: você é justo. Eu te justifico. Aleluia. Abraão acreditou em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Exemplos para isso não faltam. Vai comigo lá em Lucas 18, versículo 9. Olha só como é que diz o texto. Do fariseu e publicano, a parábola. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. A gente, em momento algum, meus irmãos, consegue se auto-justificar. A justificação vem de Deus para nós. É o Senhor quem nos justifica. É Ele que tem esse poder nas mãos dele. Quando a gente se submete à graça por meio da fé em Cristo Jesus. Sois salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus e não vem de obras para que ninguém se glorie. Não é aquilo que eu possuo, não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu deixo de fazer, que vai fazer com que Jesus tenha pena de mim. Mas é a partir do momento que eu sou humilde de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, mas Mateus 5,3. Porque destes é o reino dos céus. Humildes de espírito, destes é o reino dos céus. Engraçado que o texto não fala que será o reino dos céus. Ele diz que é o reino dos céus. Já é seu. Você está salvo, meu querido. A partir do momento que você é humilde de espírito, o Espírito Santo já habita em ti, porque é obra do Espírito ser humilde de espírito. Então você já é salvo. E agora você vive de maneira a evidenciar isso. E automaticamente a verdade também é verdadeira. Até falei redundantemente agora. Mas se eu não for humilde de espírito, então o reino dos céus não é meu. E se eu não sou humilde de espírito, por consequência eu não vou ser manso. Por consequência eu não vou ser, ou vou praticar justiça. Eu não vou ter fome e sede de justiça. Jesus não falou isso por acaso no primeiro versículo do Sermão do Monte, meu irmão. Se eu não for humilde de espírito, como é que eu vou praticar as outras coisas? Mas esse homem aqui, esse doutor da lei, ele não era humilde de espírito. Porque ele estava querendo se auto-justificar. E às vezes a gente é assim. Ah, eu sei que eu preciso orar, mas eu estou tão cansado, Jesus só sabe como é que é. Eu estou trabalhando tanto, não está tendo tempo para ler a Bíblia. Sabe como é que é, né, Jesus? Poxa, eu precisava tanto entrar no propósito de jejum da igreja, mas eu não posso. Você sabe como é que é, Jesus? Está difícil para mim. Às vezes aparece uma torrada na hora do café da manhã. Estou do seu lado, viu? Auto se justificando. Ah, mas não dá. Por que não dá? Claro que dá. O Espírito Santo habita em nós, ele nos fortalece. Ele nos guia aos propósitos eternos. Aleluia. Que não venhamos nos auto-justificar, meus irmãos. Mas ao contrário, que sejamos humildes de espírito.
para compreender que eu preciso ser totalmente dependente do meu Senhor. E se eu estiver em falta com Ele em alguma coisa, estou orando pouco, Senhor, me perdoa. Estou verdadeiramente orando pouco. Preciso orar mais. Me ajuda. Derrama a tua graça sobre a minha vida, porque sozinho eu não consigo. Preciso romper e vencer essa batalha espiritual. Eu não estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Me dê graça, Jesus, porque só com a tua graça eu consigo. E eu sei que eu preciso, mas estou em falta contigo. Se ele fosse humilde de espírito para reconhecer, ia ser muito mais fácil. Mas ele quis se auto-justificar. E se auto-justificando, ele pergunta para Jesus, e quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a contar uma parábola. Olha só, versículo de número 30. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando meio morto. E essa expressão meio morto é fantástica, meus irmãos. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Meus irmãos, Jesus está contando essa parábola para falar para aquele homem quem era o próximo dele. Porque o doutor da lei não sabia quem era o próximo dele. Porque estava experimentando o Senhor Jesus. E Jesus começa a falar que tinha um homem que desceu de Jerusalém para Jericó. Porém, nesse caminho, Jesus contando essa parábola, e a gente sabe que parábolas são verdades espirituais num contexto que o pessoal daquela época podia entender. Isso aqui acontecia muitas vezes. Muitas pessoas saíam de Jerusalém, iam até Jericó para negociar coisas, e depois voltavam pelo mesmo caminho, desciam e subiam esse mesmo caminho, e depois provavelmente vendiam isso em Jerusalém e outras cidades. Então, por conta disso, pessoas que desciam para negociar, obviamente, tinham dinheiro. Então, isso é um pretexto para que houvesse ladrões naquele lugar. É uma verdade que aqueles homens conheciam. É uma história comum àqueles homens. Pessoas que ficavam à espreita de homens que iam negociar em Jericó para poder roubá-los. É uma verdade espiritual com coisas que aquelas pessoas poderiam compreender. E Jesus está contando que desceu um homem de Jerusalém para Jericó. Só que no meio do caminho, esse homem foi espancado, roubaram ele, deixando ele meio morto. Vamos prestar atenção em algumas coisas. Lembra lá em Gênesis, e também em Hebreus, se eu não estiver enganado, quando a Bíblia fala que Melquisedeque era rei de Salém e rei de paz? Quando a Bíblia fala de Jerusalém, Jerusalém é a cidade de paz, ou em algumas traduções, cidade de justiça. Existia um homem que estava saindo da cidade de paz, cidade de justiça, e estava descendo a Jericó. Jericó, a gente sabe que em Josué, capítulo número 6, ele foi amaldiçoado depois que eles tomaram posse e as muralhas caíram. Jerusalém, local de paz. Jericó, local de maldição. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e pegaram ele no meio do caminho. Isso lembra alguma coisa para você? Para mim, lembra. O homem estava lá no Jardim do Éden, tranquilão. Quando em determinado momento, ele caiu. Saiu do local de paz, descendo para o local de maldição. E a Bíblia fala que os salteadores pegaram ele. E o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E a Bíblia vai dizer que nesse caminho, um homem saiu do local de paz, de justiça, para descer para um local amaldiçoado. E o engraçado, olha só, versículo 31, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. O sacerdote daquela época também estava descendo ladeira abaixo. Estava saindo do local de paz
e indo para o local de maldição. Estava fazendo o mesmo caminho. E a Bíblia vai falar que passando, que viu aquele homem, passou de largo. Não quis tocá-lo. O sacerdote tinha a desculpa dele. Ele não poderia, exercendo o ofício sacerdotal, colocar a mão em algo que fosse considerado contaminado. Então ele não poderia mexer com alguém que estivesse morto, por exemplo. E pode ser que ele tenha interpretado que aquele homem estava morto. Mas a Bíblia não fala que ele estava morto, a Bíblia fala que ele estava meio morto. Mas o sacerdote passou de largo, porque ele estava servindo a sua religião. Estava fazendo aquilo que a religião falava que ele tinha que fazer. Da mesma forma, o levita, vendo ele, só que o levita também estava fazendo o mesmo trajeto, saindo de Jerusalém e indo para Jericó. O mesmo trajeto. Também fez a mesma coisa, passou de largo. Também estava descendo ladeira abaixo. Mas veio um samaritano. E a gente sabe que os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. O judeu não se dava com o samaritano. A Bíblia fala que existia um grande conflito entre judeus e samaritanos, por diversas situações históricas. E esse samaritano, muitas das vezes, poderia ter sido até apedrejado pelos judeus que não se davam com ele. Poderia ter sido, de alguma forma, cuspido, rejeitado, de alguma forma, jogado de lado. Mas o samaritano não se importou em talvez ser rejeitado por alguém que estivesse passando naquele caminho. O samaritano não se importou. E a Bíblia fala que esse samaritano estava viajando. Em momento algum a Bíblia fala que o samaritano estava saindo de Jerusalém para Jericó. O samaritano estava viajando. E eu conheço um samaritano que veio fazer uma viagem aqui também. Ele saiu da sua glória. Aleluia. Se tornou semelhante a homens, passou o que nós passamos, foi rejeitado pelos seus. Veio para os seus, para os judeus, mas os seus os rejeitaram. Mas todos quantos o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E esse homem, que o samaritano se movimentou com íntima compaixão, diz o texto que estava meio morto. Quando a Bíblia fala que ele estava meio morto, está deixando claro que a vida física dele ainda não tinha expirado, ainda não tinha se retirado dele. Mas esse homem estava numa condição onde sozinho ele não conseguiria se levantar. Ele por si mesmo não conseguiria sair daquele local. Ele ia ficar ali definhando até morrer. Mas veio um bom samaritano, rejeitado pelos seus, mas não se importou com a rejeição dos seus, para estender a mão para aquele que estava caído. Puxar ele, colocar ele sobre o seu animal, levar para a estalagem, cuidar dele, deixar 2 dinheiros ao hospedeiro e falar com ele: eu estou saindo de viagem, cuida dele. Porque se você precisar gastar alguma coisa a mais do que isso, quando eu voltar eu vou te pagar. Eu vou acertar as contas. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria vos dito: eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Consolador, a saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. Ele não nos deixou órfãos. Ele nos levou para a estalagem. Onde é a estalagem? É a igreja. E quem é o hospedeiro? É o Espírito Santo, que está cuidando da gente até o Senhor voltar para buscar a igreja dele. Ele não nos deixou órfãos. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus.
Aleluia. E tem algumas coisas que me chamam a atenção aqui. Ele fala aqui no versículo 35. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros. Isso aqui pode ser interpretado como escatológico, mas eu vou deixar isso para lá. E diz que deu ao hospedeiro 2 dinheiros e disse-lhe, cuida dele, e tudo quanto de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Isso pode se aplicar para nós em vários sentidos, meus irmãos. Lá na cela dos herdeiros, por exemplo, a gente ora por pessoas. Mas tem pessoas que vão na cela uma vez, mas não voltam mais. Ah, mas eu vou ficar esquentando a cabeça com o outro, ele não quer ir, não vai. Não, cuida dele. Cuida dele. Ah, mas eu oro por fulano de tal, tanto, veio para a igreja, desviou de novo, como é que eu vou fazer? Cuida dele. Vai atrás dele, cuida dele. Porque o texto está falando que aquele que deu 2 dinheiros ao hospedeiro vai voltar. E quando o hospedeiro, o que deu os 2 dinheiros ao hospedeiro voltar, ele que vai acertar as contas. Então, meu irmão, se tem alguém na sua responsabilidade, cuida dele. Cuida dele. Porque pode estar sendo até pesado para você agora. Mas quando o bom samaritano voltar, é ele que vai te acertar as contas. É ele que vai te recompensar. É ele que vai acertar as contas com você. Então cuida daquele que Deus colocou na tua mão, por mais pesado que seja. Cuida dele. Porque se está sendo pesado para você, se você precisar gastar alguma coisa a mais, eu acerto as contas. O Senhor Jesus que vai acertar as contas com você. Mas não deixa de cuidar dele, não. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aí Jesus fala para esse homem, versículo 36. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí o doutor da lei responde no versículo 37. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Só você fazer o que está escrito. Disso aqui depende toda a lei e o profeta. E não adianta nada você amar a Deus e não amar o próximo. Como é que eu vou não amar o próximo a quem eu vejo e vou querer amar a Deus a quem eu não vejo? É algo que não tem muita conexão. As coisas estão interligadas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Mas esse homem achava que estava fazendo parte disso e só negligenciando uma outra parte. Então, para ele, estava meio tranquilo. E Jesus não precisava ter dado essa volta toda para falar isso com ele, para falar que o próximo dele era aquele que estava precisando de ajuda. Era aquele que estava do lado dele, independente da religião. Porque o outro lá era samaritano. Independente da religião, independente da classe social, independente daquilo que faz ou deixa de fazer, independente se eu concordo ou deixo de concordar, independente de onde mora, se tem alguém necessitando de mim, esse é o meu próximo. Esse é o meu próximo. E a gente precisa colocar isso em prática. Só que só coloca isso em prática quem já é salvo. Esse homem queria, de alguma forma, tentar Jesus, induzindo Jesus a falar alguma coisa que fosse contrário àquilo que ele interpretava e entendia. Só que Jesus usou a própria palavra para combatê-lo, e Jesus é especialista em usar a palavra para combater as coisas. Jesus está falando, ei, você é doutor da lei? Você deveria saber isso. Você deveria saber que você não pode só amar a Deus, ou achar que ama a Deus, e negligenciar o seu próximo. Porque, na verdade, se você negligencia uma coisa e faz outra, você, na verdade, não está amando a Deus na sua totalidade. Você acha que está negligenciando somente uma parte, mas você está negligenciando tudo. E o próximo daquele homem era aquele que necessitava de ajuda. Sim, o texto está deixando isso claro. Mas eu consigo ver que aquele homem que estava tentando o Senhor Jesus também estava em outras partes desse texto. Porque aquele homem, o doutor da lei, que estava tentando se justificar, estava tentando
o Senhor Jesus de alguma forma, ele também era aquele homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, ladeira abaixo. Porque ele estava achando que ele seria salvo por aquilo que ele pode fazer. Mas como eu disse, só faz isso aqui quem já é salvo. Como é que eu vou amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, sendo não salvo? Isso é obra do Espírito Santo. É obra de Deus. É obra do Pai. É o Senhor que faz isso na nossa vida. E da mesma forma, amar o meu próximo como a mim mesmo. Aleluia. Mas esse homem não entendia isso. E ele estava indo de ladeira abaixo, como a religião naquela época, que estava pautada na lei, naquilo que podia fazer, e não naquilo que Deus já tinha feito. Não por voluntariedade, por já ter recebido do Senhor algo muito valioso, mas por fazer para tentar ser salvo. Quando, na verdade, eu não faço boas obras porque sou salvo, mas sim porque já fui salvo. Para ser salvo, aliás. Eu não faço boas obras para ser salvo, mas porque eu já fui salvo. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Ele nos amou primeiro. Aleluia. E da mesma forma, aquele homem estava sendo representado pelo sacerdote, pela religião daquela época, mas aquele homem também era o que estava à beira do caminho, caído. Porque, na verdade, quem estava precisando de uma mão amiga, de alguém que tinha que estender a mão, era esse homem. Porque ele achava que estava fazendo boa parte daquilo que era preciso. Mas quando a gente vai vendo o texto e o seu contexto, a gente vai ver que ele, na verdade, estava em totalmente falta com Deus. Mas Jesus estava ali, mais uma vez, estendendo a mão para aquele que estava caído à beira do caminho. E Jesus não deixa ninguém caído à beira do caminho, desde que ele não queira ficar à beira do caminho. Jesus disse que não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Isso quer dizer que, se eu achar que eu consigo me auto-justificar como fez esse homem, então como é que Jesus vai me justificar? Se eu achar que, não, eu não preciso de Jesus, eu sou são, é aí que eu estou precisando mais de Jesus ainda. Só que eu não estou entendendo isso. Mas Jesus não deixa ninguém cair da beira do caminho, desde que ele não queira ficar à beira do caminho. E o meu Jesus, mais uma vez, está aqui. E se tem alguém caído à beira do caminho, que foi representado por alguma dessas situações, ele está aqui para te colocar de pé, para te levar para a estalagem, que é a igreja dele. Porque ele não deixa ninguém cair à beira do caminho a bel prazer. Não. Ele tem um lugar para cuidar da gente. Aleluia. Ele tem um local muito especial para cuidar da gente. Só que presta atenção. A estalagem naquela época era um local onde qualquer um passava. A igreja também é assim. Qualquer um pode entrar na igreja. Qualquer um pode estar aqui conosco. Então não se espante se depois que Jesus estender a mão para você e te levar para a estalagem, você veja dentro da estalagem o sacerdote que passou por você e te ignorou. Não se espante com isso. Da mesma forma, não se espante se você vê o levita que passou do seu lado, mas não estendeu a mão para você. Mas se importe que foi o Senhor Jesus que te colocou nessa estalagem. E Ele deixou o Espírito Santo para cuidar de você. Ele que é o dono da igreja. Independente se aquele que não te estendeu a mão possa até estar. O importante é que o que Jesus fez por você é muito mais valioso. O importante é que Jesus não deixa ninguém de mão abanando. O importante é que Jesus está aqui querendo mais uma vez te levantar, está estendendo a mão para você e querendo te levar para a estalagem dele. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.
Bendito é o nome do Senhor. Como eu disse, o Senhor Jesus não precisava contar essa história toda para falar que o próximo daquele homem era quem precisava de ajuda do lado dele. Mas o Senhor Jesus faz questão de nos lembrar que Ele está de mãos estendidas e braços abertos para nos receber. E que é Ele que nos chama mais uma vez nessa noite. É Ele que vem até nós. E cabe a nós só obedecer e se submeter ao convite dEle. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Vinde a mim. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a sua condição, mas eu preciso te perguntar: quem é você na parábola do bom samaritano? Quem somos nós na parábola do bom samaritano? Em qual condição a gente se encontra hoje? Não amando o nosso próximo como a nós mesmos? Passando de lado para aquele que necessita de nós? Ou será que nós estamos prostrados à beira do caminho? Mas existe um que veio de viagem. Aleluia! E Ele não quer deixar você parado à beira do caminho. Ele não quer deixar você meio morto. Ele quer cuidar de você. Ele quer colocar azeite e vinho nas tuas feridas. Ele quer te dar cura, quer te libertar, quer te sarar completamente, corpo, alma e espírito. Ele quer te colocar num local onde o Espírito Santo cuida de você até Ele voltar. Mas cabe a cada um de nós sermos humildes de espírito para reconhecer a necessidade do Salvador, a necessidade daquele que está estendendo a mão para mim e para você, a necessidade daquele que saiu da sua glória, se tornou semelhante a homens, e em figura humana foi esbofeteado, cuspido, rejeitado, morreu uma morte que não era dele, para que hoje você tenha vida e a tenha em abundância. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor está aqui. E se existe alguém aqui nessa noite que compreendeu que Ele está aqui, que Ele está de braços abertos e de mãos estendidas, querendo te levantar, querendo te colocar na estalagem novamente. Independente se você já esteve na estalagem ou saiu da estalagem, se você nunca esteve na estalagem, mas Ele está aqui de mãos estendidas, te chamando. Venha, venha, volte para a estalagem se for preciso. Não ligue para aquele que passou do seu lado e não estendeu a mão, porque eu estou aqui estendendo a minha mão para você, e isso é tudo que você necessita nessa noite, da minha poderosa mão. Aleluia. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a
sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. E agora me regozijo desde que eu o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Oh, glória. Cadê você? Aleluia. Que ouviu a voz do Senhor? Vem aqui à frente. Quero orar pela tua vida. Você que compreendeu que não pode mais ficar prostrado à beira do caminho. Você que compreendeu que não é possível amar ao seu Deus de todo o coração se você não estiver na presença dEle, e que isso seja gerado pelo Espírito Santo dentro de você. Você que compreendeu que a caminhada é difícil, que vai ter gente que não vai te estender a mão, mas o Senhor te está estendendo a mão nessa noite. Cadê você? Que entendeu que precisa do Senhor, que precisa do Salvador, que precisa ser ministrado pelo Espírito Santo. Vem aqui à frente. Levante uma das suas mãos. O inimigo não veio, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida abundante. E Ele tem promessa de vida eterna para mim e para você. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quero orar pela tua vida. Seu Deus amado Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, que foi de forma gloriosa nos apresentado. O Senhor deu a sua vida por nós, e o Senhor prova o seu amor para conosco quando o Senhor se deu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. O Senhor não levou em consideração a rejeição daqueles que não te aceitaram como o único e suficiente Salvador, que não entenderam que o Senhor era o Messias. Aleluia. Mas nós te louvamos, Senhor, porque a tua graça nos alcançou, a tua misericórdia nos alcançou, e o teu poder hoje se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e nós compreendemos que somos totalmente dependentes do Senhor, da tua graça e da tua misericórdia. Te louvamos, Senhor. Muito obrigado por nos fazer compreender que o Senhor é tudo que nós precisamos, que nós não precisamos e não devemos nos apoiar naquilo que temos, que sabemos, mas sim naquilo que o Senhor é: Rei, Senhor, Salvador, dono de tudo, dono do meu coração, dono da igreja. Te rendemos graça, Pai. Essa jovem, meu Pai, veio à frente, entregando a sua vida ao Senhor. Que o teu Espírito Santo comece mais uma vez a boa obra e termine essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Que em nome do Senhor Jesus ela tenha consciência que a caminhada vai ser árdua, mas o Senhor é aquele que aplana o nosso coração em meio aos altos e baixos da nossa vida.
e o Senhor não nos deixou órfãos. Consolador habita em nós, está na vida da tua filha, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E eu agradeço a minha oportunidade. Para a glória de Deus.